Senhor presidente, senador Jorge Viana, senhoras senadoras e senhores senadores, eu quero começar o meu pronunciamento, senhor presidente, agradecendo o apoio de todos os parlamentares que votaram favoravelmente no último dia 11 a aprovação da proposta de emenda à Constituição número 18 de 2013, de minha autoria, a PEC que determina a perda imediata de mandato para parlamentares condenados pelo Supremo Tribunal Federal. No entanto, senhoras senadoras e senhores senadores, enquanto esta Casa fez o dever de casa e, na mesma noite, realizou os 2 turnos de votação para aprovar a proposta, na Câmara dos Deputados foi dado encaminhamento à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, mas ainda não há qualquer previsão de votação. Hoje, estão completando 13 dias da chegada da PEC na Câmara, que ganhou o número 313/2013, sem que haja qualquer sinalização de que sua tramitação terá prioridade. O único fato novo na Câmara, se é que posso classificar dessa forma, foi a apresentação, por parte do deputado federal Vieira da Cunha, do PDT do Rio Grande do Sul, de uma outra PEC também alterando o artigo número 55 da Constituição Federal, que trata da cassação do mandato parlamentar. Não vou, neste momento, entrar no mérito da PEC do parlamentar gaúcho, mas me parece estranho que a proposta só tenha sido apresentada no último dia 11. Ou seja, enquanto a gente discutia em 2 turnos, no dia 11, uma quarta-feira de setembro, a PEC número 13, um deputado federal, no mesmo dia, apresentava uma PEC igual, idêntica, semelhante à minha, na Câmara dos Deputados. Essas coisas só acontecem, senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores, na Câmara dos Deputados aqui no Brasil. Não acontece em nenhum outro parlamento do mundo. Pois bem, parece estranho que a proposta só tenha sido apresentada no último dia 11, quando o Senado Federal votava a PEC 13. Dessa forma, o surgimento dessa nova proposta me parece apenas uma manobra protelatória, como tantas outras que, infelizmente, surgem na Câmara dos Deputados, sempre quando vai apreciar proposições da autoria de senadores ou de autoria de senadoras ou senadores. Em todo caso, a emenda do deputado do PDT foi apensada à nossa proposta. Vou repetir agora o que ouvi de muitos colegas no último dia 11. A PEC 18 não é apenas de Jarbas Vasconcelos. Ao ser aprovada, com um voto contrário apenas, ela passou a ser uma proposta de todo o Senado da República. Por isso, meu caro senhor presidente Jorge Viana, gostaria de solicitar que a mesa diretora busque um entendimento com o presidente da Câmara dos Deputados, o nobre deputado Henrique Eduardo Alves, para que a PEC 18 possa avançar, não seja esquecida numa gaveta ou atropelada por iniciativas oportunistas. Afinal de contas, a PEC 18 já passou por 2 turnos no Senado Federal. A promulgação da PEC 18 representará um grande avanço para o Congresso Nacional, principalmente após os constrangimentos diante da opinião pública, criados com a não cassação do mandato do deputado federal Natan Donadon e também com a decisão do Supremo Tribunal Federal em acatar os embargos infringentes dos condenados pelo escândalo do Mensalão. Na semana passada, comecei a conversar com alguns deputados federais, alguns líderes partidários, para pedir o apoio deles, um suporte para que a PEC 18 tenha vozes que possam sair em sua defesa naquela casa, que trabalhe para que tenha uma tramitação ágil, como aconteceu no Senado Federal nas últimas semanas. Pretendo acompanhar de perto esse processo da Câmara dos Deputados, como prometi aqui desta tribuna. E gostaria de reiterar, nobre senador Jorge Viana, primeiro vice-presidente da Casa,
de que seria oportuno, seria interessante que a mesa tomasse interesse por isso e interferisse junto ao presidente da Casa, da Câmara dos Deputados, para que a PEC tenha um calendário especial, como aqui foi acolhido e posto em execução pelo senador Renan Calheiros. Uma outra coisa que queria abordar, senhor presidente, aqui da tribuna, foi uma entrevista publicada hoje em alguns órgãos, sobretudo em blogs, do presidente da República, do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele falou várias coisas sobre manifestações, sobre os médicos, e nos médicos Lula disse o seguinte: Lula criticou também os opositores entre aspas, do programa Mais Médicos, lembrando que o país, nem especialistas e nem tecnologia, que o país não tem, é porque eu estou lendo aqui, lembrando que o país não tem nem especialistas e nem tecnologia em diversas áreas do país. Lá atrás, quando rejeitaram a CPMF, tiraram 40 bilhões por ano da saúde, achando que iam prejudicar o Lula, mas prejudicado foi o povo, lembrou. Essa, senhor presidente, é uma deslavada inverdade, uma deslavada mentira. Não é verdade isso. O PT, o Partido dos Trabalhadores, primeiro a CPMF foi criada no governo Fernando Henrique Cardoso, a pedido do então ministro da Saúde, que agora me foge à memória, o eminente médico Jatene. Ele pediu a Fernando Henrique Cardoso que criasse o chamado imposto do cheque e que o resultado desse imposto fosse destinado à saúde. E assim foi feito. O Congresso Nacional aprovou a CPMF. A CPMF, no início, era destinada, todo o seu recurso era destinado à área da saúde. Depois começaram as distorções. Começaram a tirar dinheiro da saúde para outras áreas. E aí se tornou uma festa o dinheiro da CPMF. Era o imposto mais fácil que tinha, porque era descontado no banco sobre as operações que eram feitas. O que aconteceu durante esse período? A CPMF teve que ser renovada pelo menos 2 vezes. Eu estou falando do governo de Fernando Henrique Cardoso. De lá para cá, ela foi renovada 2 vezes. Em todas as 2 ocasiões, o Partido dos Trabalhadores foi a esta tribuna, onde me encontro agora, e a tribuna da Câmara dos Deputados, para votar contra, para dizer que a carga tributária já estava exagerada, que a carga tributária era insuportável e que o povo não poderia mais pagar a CPMF. Assim foi feito, senhor presidente, ao longo dos anos. No dia que a oposição aqui neste Senado, resolveu votar contra a CPMF, e foi a primeira vez que a oposição se reuniu e se organizou, porque ela de um nível de desorganização total e completo, foi a primeira vez que a gente foi vitorioso aqui neste plenário. Conseguimos não dar quórum e conseguimos derrubar a CPMF. Aí o Lula inventa que foi contra ele. É um negócio de cabeça, né? Que tiraram 40 bilhões dele, tiraram 40 milhões dele não, tiraram 40 bilhões de imposto, da carga tributária, que ele já queria tirar lá atrás. Tentou tirar 2 vezes e 2 vezes não alcançou sucesso. Então, na época, o governo de Fernando Henrique tinha maioria e o governo conseguiu aprovar, nas 2 ocasiões, a CPMF. Agora somos nós os responsáveis pela queda da CPMF. O Brasil precisava derrubar outros impostos, senador Álvaro Dias, senador Zezé Perrella. A carga tributária é insuportável. Não é só para a classe média, não. Quem paga isso, quem paga essa conta é o trabalhador. Se lembram da inflação? A inflação não era a classe média nem os ricos que pagavam. Quem pagava o preço da inflação era exatamente o trabalhador, que recebia o salário e com 5, 10, 15 dias aquele salário se evaporava. Não é? Então, eram as pessoas que eram mais atingidas pela inflação. CPMF não, a CPMF era um imposto que era pago pela classe média e pelos ricos, pelos empresários. Mas, mesmo assim, não se justificava mais. E quando nós entendemos de que ela devia acabar, a gente conseguiu acabar.
né? Então, essa história de dizer que foi contra Lula não é verdade. O PT, por 2 vezes, foi à tribuna aqui para lutar e ameaçar, inclusive, a justiça. Como foi a justiça contra o Plano Real, como foi a justiça contra a Lei de Responsabilidade Fiscal, como foi a justiça contra o PROER, como foi a justiça contra outras várias medidas que conseguiram, juntas, estabilizar o país. O país que não tinha nem moeda. Nem moeda, até a implantação do real era um país sem moeda. E quando um país não tem moeda, como o Brasil, da época do Cruzeiro e do Cruzado, era um país avacalhado. Um país... Senador Álvaro Dias, com a permissão do senador Jorge Viana, que preside os trabalhos. Eu serei sucinto, senador Jarbas, mas para homenageá-lo pela oportunidade do discurso, esclarecedor, como sempre, e dizer que, na verdade, usam como pretexto para justificar o caos que há na saúde brasileira, o fracasso da gestão em matéria de saúde pública no país, usam como pretexto o fim da CPMF. Na verdade, queriam aquilo que era permanente, eles queriam aquilo que era provisório como permanente. Esse era o desejo. Em matéria de arrecadação, o que é provisório tem que se tornar permanente. E é o que ocorreu agora com a questão da multa do FGTS. Mas, na verdade, o governo não perdeu nada com o fim da CPMF, porque imediatamente, já em janeiro, a CPMF caiu em dezembro, em janeiro o governo aumentou as alíquotas do IOF. Perfeitamente. E recuperou o prejuízo. E outras medidas aumentaram a receita, muito além do que significava a CPMF. Na verdade, o que há é um pretexto descarado, tentativa de justificar o fracasso em matéria de administração da saúde no país. Muito obrigado, senador Álvaro Dias, pela sua parte, como sempre, oportuno. Então, senhor presidente, eu queria agradecer, fazer esse registro que a PEC 18 aprovada por quase unanimemente aqui neste plenário. Só um voto contra. Se encontra na Câmara dos Deputados paralisada. Seria importante que os senadores, sobretudo a mesa, fizesse gestões, se exercitasse os seus poderes, a mesa dos trabalhos aqui, para que essa PEC tivesse uma tramitação prioritária lá na Câmara dos Deputados. E, por fim, reiterar de que essa inverdade tem que deixar de ser repetida. Aqui mesmo, não vou citar nomes, mas dentro da bancada dos senadores do PT, do Partido dos Trabalhadores, tem 1 ou 2 senadores que, vez por outra, vêm a esta tribuna dizer que a saúde está sem dinheiro porque a oposição cortou a CPMF. A oposição cortou a CPMF e deveria, se tivesse força e organização, cortar outros impostos para obrigar o governo a trabalhar sério e correto, cortar despesas e não aumentar os impostos para uma carga tributária que chega a quase 40%, sufocando o povo brasileiro. O que queria dizer era isso, presidente, que não se repita mais essa inverdade aqui, mas de que a CPMF foi derrotada 2 vezes pelo PT. E quando ele não tinha tanta força, há 4 anos atrás, imagino, essa matéria foi derrotada aqui pela oposição. Muito obrigado.